Boa noite a todas e todos. Boa noite, senhores vereadores, caros funcionários, assessores aqui presentes, público que veio aqui assistir a essa sessão, público que nos assiste também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Meu boa noite. Senhor presidente, nessa primeira sessão legislativa, eu teria muitas coisas a comentar, porque, afinal, a gente vive um cenário bastante turbulento, seja do ponto de vista nacional e seja do ponto de vista municipal aqui da nossa cidade. Muito embora teria muitas coisas para comentar, eu gostaria de destacar alguns pontos nesta oportunidade, neste tempo que eu tenho. A primeira questão é sobre a situação grave que nós temos aqui na cidade de Campinas, e ao mesmo tempo em que, durante o recesso parlamentar, houveram os trabalhos da comissão processante que apura o envolvimento do prefeito Jonas Donizete nos escândalos de corrupção no Hospital Ouro Verde, bem como a possível omissão da prefeitura, nós temos aí um agravamento da crise que está colocada no sistema público, com fechamento de vários equipamentos, fechamento de equipamentos que supostamente seriam provisórios, mas que só se tornam permanentes. Agora nós tivemos o fechamento do Centro de Radiologia do Hospital Mário Gatti, nós temos várias denúncias e reclamações sobre a ausência de profissionais na área da saúde, que colocam uma série de dificuldades no centro de saúde, falta de equipamentos. A Botica da Família, que era provisória, ainda não foi reaberta, tenho cobrado aí pela reabertura da Botica da Família, bem como vários, como o PS do centro, e vários equipamentos que acabam aí fechando, teoricamente de forma provisória, e se tornam permanente. Isso coloca para a gente uma questão que a discussão sobre a corrupção na área da saúde tem que ser entendida como uma questão de modelo e de opções políticas que são realizadas. A gente tem acompanhado aí o trabalho da comissão processante, que é uma comissão importante, que tem que continuar, que vai receber muito em breve, inclusive o prefeito Jonas Donizete, aqui no plenário da Câmara, mas que não é absolutamente suficiente para dar conta da situação. Eu gostaria de salientar a necessidade de que a gente volte à discussão e da abertura da CPI da Saúde. A CPI da Saúde, ela é fundamental porque ela pode extrapolar o objeto da investigação, inclusive trazendo aí a responsabilização de uma série de atores, como secretários, como agentes públicos, que também têm implicação nesse processo, possíveis implicações nesse processo, bem como a criar aí ações judiciais para que as testemunhas venham, de fato, depor com relação aos casos de corrupção aqui na cidade de Campinas. Nós estamos falando de uma situação séria, de um agravamento da crise que está colocada, e a corrupção e as opções que foram realizadas de privatização, de terceirização, de fechamento de equipamentos públicos estão interligados. Isso fica muito claro nas transcrições que foram dos depoimentos, das escutas telefônicas que foram disponibilizados pelo Ministério Público, agora ainda, somado novas informações, e eu acredito que é necessário, sim, a gente dar continuidade aos trabalhos da comissão processante, mas a necessidade de dar um passo além, porque os casos de corrupção e o desmonte e as inúmeras irresponsabilidades não se restringem na cidade de Campinas apenas ao Hospital Ouro Verde, muito menos ao contrato com a Vitale Saúde. São inúmeros contratos com inúmeros problemas, e é necessário que a gente faça um pente fino nos contratos aqui da cidade de Campinas, para que a gente possa aí dar um giro, dar uma nova política, acabando com essa farra, com a toma lá da cá, com a privatização, com a terceirização, que tanto onera os cofres públicos e gera desassistência para o conjunto da população. O segundo tema que eu gostaria de falar, que é um tema de nível nacional, mas que se relaciona também com as preocupações de Campinas e região, é a questão, o crime ambiental que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. Porque a gente não pode falar que aquilo foi uma tragédia ou um acidente. Foi um crime ambiental. A gente tem, até agora, oficialmente confirmado, 134 mortos e 199 desaparecidos, sendo muitos deles trabalhadores que trabalhavam, pessoas que operavam, então, as atividades ali da Vale naquela região, ou de empresas que prestavam serviço para a Vale. O que coloca, inclusive, esse como o maior
acidente de trabalho do Brasil, de toda a história do nosso país. Um cenário de guerra que está colocado lá em Minas Gerais, morte de animais, possíveis, uma destruição do bioma, possíveis contaminações, porque afinal era uma barragem de rejeitos e com várias substâncias tóxicas, com uma gravidade ainda não mensurada, que não é possível ainda mensurar a gravidade desse crime para o bioma da região. E, sobretudo, porque em 2015 nós também tivemos o outro crime ambiental que foi causado pela mesma empresa, pela Vale do Rio Doce. Vocês se lembram muito bem de Mariana, que destruiu o Rio Doce. Na ocasião foram 19 mortos. Agora a gente tem uma situação de um número bastante elevado de mortos, e eu gostaria aqui, sim, de me solidarizar com as famílias, com os amigos, de todos aqueles que vieram a falecer ou que estão ainda desaparecidos, no caso tanto de Brumadinho como de Mariana. Mas é importante dizer que de 2015 para cá, não houve nenhuma ação efetiva da Vale ou do poder público no sentido de indiciar criminalmente os responsáveis pelo acidente ou pelo crime de Mariana. Não houve nenhuma ação efetiva no sentido de aumentar a fiscalização e de cobrança da mudança do modelo produtivo econômico que levou a essa situação. Muito pelo contrário, você tem flexibilização da legislação ambiental, inclusive com o ministro do Meio Ambiente dizendo que as regras do meio ambiente no Brasil são muito rígidas. Isso, na verdade, coloca em risco de mais acidentes e de mais desses crimes que podem vir a acontecer. Eu espero que não, mas a gente sabe que esse é um risco que está colocado hoje na atual conjuntura. E, para além disso, isso escancarou, então, os responsáveis têm que ser punidos. Eu acredito que o presidente da Vale tem que ser responsabilizado criminalmente, e a gente precisa, sim, que sejam feitas os pagamentos das indenizações, inclusive com o confisco de bens da Vale, que de 2016 a 2018 lucrou 42 bilhões de reais através das atividades de mineração, nas suas várias atividades no território nacional. E isso escancarou a fragilidade da atual política nacional de barragens, seja das barragens de rejeito de mineração, seja das barragens de armazenamento de água. E aí eu gostaria de fazer um alerta com relação à construção da barragem, que hoje pega uma parte do município de Campinas, na região da APA de Campinas, que é a barragem de Pedreira, um projeto conjunto com a barragem de Pedreira e Amparo, e são inúmeros os questionamentos, as solicitações e as denúncias que vêm sendo feitas sobre o processo atropelado de legalização e de autorização da construção dessa barragem. Eu tenho aqui e apresentei para apreciação dos vereadores uma moção de protesto contra a emissão da licença de instalação da barragem de Pedreira e Amparo, principalmente da barragem de Pedreira, que fica a 2,5 km da cidade de Pedreira. Ou seja, a cidade de Pedreira hoje está apavorada, e essa é uma barragem vai inundar uma parte da APA de Campinas, e, portanto, Campinas tem, sim, responsabilidade no sentido de verificar e de questionar e de agir com relação a essa emissão da licença. Nessa moção, que foi feita com base numa moção que vem correndo, que é assinada por diversas ONGs e entidades ambientalistas aqui do município de Campinas, a gente questiona vários pontos. A não cumprimento das exigências para que a licença de instalação seja liberada, dentre elas a comprovação de execuções de comunicação que não foram cumpridas. É importante salientar que essas barragens, elas não gozam hoje de um plano de segurança de barragens. Além disso,
o CONGEAPA já tinha emitido um parecer desfavorável à instalação dessas barragens, um parecer que foi desconsiderado, e o CONGEAPA não foi em nenhum momento chamado pelo DAEE, que é o responsável pela construção da barragem, para conversar e para dialogar e para discutir. Então, eu estou aqui apresentando essa moção, peço o apoio dos senhores vereadores, que a gente proteste contra a emissão dessa licença, porque isso é muito sério na cidade de Campinas, e é papel dessa casa, sim, fiscalizar e observar os problemas e os atropelos com base a tudo que diz respeito ao município de Campinas. Muito obrigada.